fechem no último bloco, nas considerações finais. Ok? Peço a colaboração de todos. Quanto menos interferência tiver da plateia, mais rápido o processo acontecerá. Ok? Vamos ao sorteio do quinto candidato. Professor Brandinho, o senhor tem 2 minutos para fazer uma pergunta com tema livre. Bom, analisando o portal Sega Brasil, nós vimos que o Instituto Federal, no ano passado, devolveu mais de 28 milhões de reais. E aqui, no campus paulistano, falta tudo. E o aluno é prejudicado em todos os sentidos. O aluno não tem qualidade no ensino aqui. Ele está precisando de professores qualificados, está precisando de laboratório, está precisando de técnicos no laboratório. 28 milhões foram devolvidos. E poderia ser aplicado na formação dos nossos queridos alunos. Tá? Bom, a pergunta que eu vou fazer ao professor Paulo Henrique. Tendo em vista que a dimensão do Instituto Federal é ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão e inovação. E atualmente, tá, com a Ciência Sem Fronteiras, nós temos que avançar mais ainda no conhecimento extensivo aos alunos. Tá? A questão da internacionalização, que é fato, não adianta, nós não podemos mais fugir disso. Tá? Os alunos têm que sair daqui para o exterior. Tá? Fora isso daí, nós temos também a questão da sustentabilidade. Temos que ter cursos que são sustentáveis, que vá formar pessoas profissionais de excelente qualidade. Tá? Então, professor, concretamente, tá? O que é que o senhor tem de proposta para a internacionalização do Instituto Federal do Piauí? Professor Paulo Henrique, 2 minutos para a resposta. Bom, com relação a essa informação de 28 milhões, verdadeira, ela é de dignar qualquer servidor dessa instituição. Na nossa proposta, nós contemplamos aí a publicação periódica da execução orçamentária, ou seja, todas as vezes que houver empenho dos recursos e houver execução, publicar, para que a comunidade possa estar acompanhando o que efetivamente está acontecendo. É proposta nossa como um dos princípios da transparência que nós defendemos incondicionalmente. Com relação à pergunta que o colega fez da internacionalização, olha, nós já temos alguns programas como Jovens Embaixadores, os quais nossos alunos participam, e agora, de forma mais intensa, o governo está promovendo, incentivando e fomentando Ciência Sem Fronteira, que é a oportunidade de professores, alunos até agora de graduação e brevemente alunos de curso técnico possam participar de intercâmbio internacional. O que é que a gente precisa concretamente? Primeiro, participar dos editais, porque o ingresso na internacionalização via Ciência Sem Fronteira é por edital. Então o aluno se submete ao edital, caso seja selecionado, vai participar do evento. Agora existe um outro agravante, que é a questão da língua. A instituição precisa implantar clube de línguas, inglês, francês, espanhol. Por quê? Porque se não tiver esse domínio, não participaremos, nem como professor, nem como servidor, nem como aluno. Então, concretamente, primeiro, implantar o clube de línguas e oportunizar formação em língua estrangeira. Após isso, incentivar a participação dos alunos, estarem buscando sempre os editais, concorrer para participar, porque é assim que a gente ingressa no Ciência Sem Fronteira. Professor Brandinho, 1 minuto para a réplica. Uma boa resposta, professor. Mas o que mais me preocupa é que lá no campus Teresina Central nós tínhamos um excelente laboratório de idiomas ou de línguas, como queira, tá? E foi desativado. Na nossa proposta, isso daí é fundamental. O aluno, hoje do Instituto Federal do Piauí, ele não pode pensar só na língua pátria. Ele tem que pensar numa segunda, numa terceira língua. E a nossa proposta é bem clara. Nós temos que levar para o aluno, tá certo? A formação de mais de um idioma.
cima, porque é fundamental. Como é que ele vai sair daqui? Então está na nossa proposta. Vamos reativar o que foi desativado, tá? E fechar os intercâmbios. Atualmente nós estamos conversando com os colegas do Texas, tá? E da Alemanha para a questão dos alunos de graduação. Logo, logo vamos chegar os alunos de ensino técnico. Professor Paulo Henrique, 1 minuto para a tréplica. Bom, então acho que é ponto pacífico a questão levantada, está bem esclarecida, eu acredito, porque é assim que a gente ingressa. Agora existe um outro aspecto que é importante ressalvar, que é trazer ao conhecimento público essas informações, que vocês possam saber efetivamente o que acontece. E isso nós vamos fazer com uma reestruturação administrativa, oportunizando os setores administrativos do SCAMP, dando as condições, descentralizando as ações e principalmente devolvendo várias funções gratificadas que foram retiradas do SCAMP e concentradas na reitoria. Hoje a reitoria é um inchaço de pessoas lá. E a reitoria não é o órgão executivo na nossa proposta de gestão. A execução das atividades 15, ensino, pesquisa e extensão acontecem no campus. Então precisamos estruturar com pessoal, com funções, com laboratórios, com suporte, para que o jovem aluno participe do Ciência Sem Fronteira de paulistano. Professor Candim, outro candidato a responder uma pergunta com tema livre de 2 minutos. O Ayrton Vasconcelos, o Luciano e o professor Darley. Bom, levantando essas necessidades, tá certo? Aqui o campus paulistana é o número nas deficiências de Parnaíba a Corrente, todos sim. Tá? Então, bom, visando a questão do aluno, a formação específica do aluno, que é o nosso foco. Afinal de contas, tá? Sem o aluno, nós não somos nada. Tira o aluno, não é verdade? Se tirar o aluno, para que o professor, para que técnico? Então, é fundamental a ação, especificamente visando a qualidade de formação do aluno. Por tabela, nós temos que trabalhar bem a formação dos docentes, dos técnicos, melhorar toda essa infraestrutura. Tá? Rever as necessidades de CDs, FGs, fazer o enxugamento da máquina. Então, eu vou fazer a pergunta ao professor Darley. Professor Darley, tá? O senhor já participou da gestão lá em Floriano, conhece bem a realidade da administração pública, tá? Visto, tá, que o processo de transformação de CEPET para Instituto foi um processo muito atribulado, porque hoje nós temos os campos com falta de funções, com falta de professores, com falta de técnico, com falta de laboratório, tá? Basicamente, qual desses pontos o senhor irá priorizar na sua gestão para tentar resolver? E no caso especificamente de paulistano, como é que o senhor vai olhar de maneira mais especial? Brandinho, eu fico muito grato, né, em responder uma pergunta dessa, porque quando eu olho para trás, quando nós assumimos a diretoria do campus Floriano, nós sequer tínhamos coordenações básicas, como coordenação de extensão, coordenação de pesquisa, coordenação de patrimônio e tantas outras importantes para o campus. Eram 11 funções, tirando as 3 de gestão, 8. Então, gente, eram muito poucas. Quem comprou essa briga para a descentralização do Instituto, gente, foi o professor Darley. Eu não quero ser melhor do que nenhum dos colegas aqui, mas essa luta nós encampamos porque o campus Floriano ele é o mais velho da rede, ele tem 18 anos. E há 8 anos nós brigamos para as coisas saíssem de Teresina para os campos. E hoje nós temos 23 coordenações que ainda não está adequado para o campus. Mas a ideia é fazer essa gestão agora em todo o Instituto. Eu já disse outro dia numa conversa com os servidores, o que tem de CD de FG que está aí, tem que colocar tudo no saco
numa linguagem bem clara, colocar no saco e fazer uma distribuição equitativa. E os campos, gente, na nossa gestão, eles vão ter esse cuidado. Porque administrar um campus, eu sei a dificuldade. E eu digo, os cabelos que não ficaram brancos, caíram. Por quê, gente? É trabalhoso. Fazer gestão no interior, cada diretor que está aqui, ou cada colega, professor e aluno sabe. O aluno sabe a dificuldade de estar aqui em sala de aula. O professor sabe a dificuldade de sair de Teresina, até de outro estado, para estar aqui. E uma coisa é, na nossa gestão, vamos ter todo esse cuidado, não só no quadro pessoal, de funções e demais setores, para que a escola funcione, como, por exemplo, o setor de compras e licitações. Como é que nós vamos gerenciar um recurso, o campo, se não tiver esse setor? Professor Brandinho, 1 minuto para a réplica. É fundamental a ação da gestão, com a questão da descentralização, da autonomia, o repasse orçamentário para o campus é fundamental. O campus tem que gerir. Não é a proposta que está sendo tentada e decantada de criar uma super pró-reitoria de administração. Tá? E a autonomia do campus vai ficar onde? Tá? Então, e os alunos vão sofrer com isso, vão continuar sofrendo, porque o campus não vai ter autonomia nenhuma. Então é fundamental, tá, que exista essa descentralização, é fundamental que o campus tenha essa autonomia para que ele possa atender e atender bem ao aluno. Tá? Uma função bem básica, por exemplo, nós temos aqui um ônibus parado 24 horas por dia. E os alunos necessitando do ônibus, por que não colocar o ônibus para rodar? Professor Darley, 1 minuto para a réplica. Então, quem vivenciou esse problema lá fomos nós. No Campus Floriano, sequer nós tínhamos, podíamos comprar sequer um material de consumo, porque não tínhamos pessoal. E a luta nossa foi contratar pessoal, treinar a equipe, criar as coordenações do pré-coelho, contabilidade e finanças. Né? Então, esse é um setor, o setor de saúde, como eu falei, todos os setores hoje, quase todos, já têm coordenações de patrimônio, vários setores da escola que estão dando autonomia, fazendo o campus caminhar, independente do campus de Teresina ou da reitoria, do que é que seja. Então, não adianta só passar o orçamento para o campus de Paulistano. O importante é ter pessoas treinadas e capacitadas para executar esse orçamento. E é essas condições, essa experiência que temos do campus Floriano, e nós vamos trazer para o campus de Paulistano e para os demais. Assim a gente vai melhorar as atividades da nossa escola. Agora, o sexto e último candidato, que há uma peculiaridade aqui, professor Luciano. O senhor só tem 2 candidatos para fazer. Um é o professor Ayrton Vasconcelos e o outro é o senhor mesmo. Então, o senhor não vai fazer pergunta para o senhor mesmo, então o senhor pode escolher qualquer outro candidato lá mesmo. Viu? Mas, necessariamente, tem que ser um Ayrton Vasconcelos. Sim, olha só. Lá em Teresina aconteceu esse fato. Foi justamente entre mim e o Luciano também, e foi colocado que eu fizesse as 2 perguntas para ele. Eu não sei, eu acho que eu coloco aqui também, porque aí o candidato poderá estar sendo beneficiado. O professor Luciano já respondeu uma pergunta, então ele pode usar o tempo para falar sobre o Tá bom. combinado? Pode usar o tempo? Acho que é melhor. Professor Luciano, o senhor tem 2 minutos para a pergunta com o tema livre ao professor Ayrton Vasconcelos. Antes de tudo, eu queria me apresentar. Mas vocês podem deixar, puxa, o cara falou já, não se apresentou. Gente, é porque a pergunta lá que veio do Reis foi democracia. Aí, democracia, me liguei e esqueci até de me apresentar. Eu quero dizer para vocês todos, principalmente os alunos, que é um prazer imenso estar aqui nessa cidade, cidade paulistana. Ela já foi paulista, e lá nos primórdios, ela era o arraial dos paulistas.
estava até conversando hoje com uma professora de história e perguntei, menina, onde é que era o arraio? Ela não soube me explicar, mas ela disse que vai fazer esta pesquisa. Bem, e a circunstância ali para mim é maravilhosa. Nada melhor para o filósofo fazer pergunta para si mesmo e responder. Para mim isso é uma ideia. Mas eu tenho, a minha obrigação é fazer uma pergunta, é isso? Uma para outra pessoa aí. E a outra eu faço para mim mesmo. Beleza. Bem, mas antes de fazer a pergunta, eu queria... Ciência Sem Fronteira. Teve uma aluna nossa que não foi ensinar, não. Quer dizer, não foi assistir a aula lá, não. Ela foi ensinar no Congresso Mundial e não deixaram a coitadinha ali. Disseram que não tinha dinheiro. Bem, a pergunta vai para mim e vai para ele, é o seguinte. Qual o funcionamento? Permite que o professor conclua a pergunta. Bem, eu tinha uma pergunta aqui já escrita. A pergunta ia para um certo professor. Agora, quando eu sou forçado a mandar para ele, lá vai. A pergunta é a seguinte. O professor Darley até agora não se posicionou em relação à questão das eleições diretas para os cargos comissionados e gratificados. Ou seja, os cargos de comando. Eu queria que o professor Ayrton fizesse um comentário a respeito. Muito bem. Eu vou fazer esse comentário e dizer, é realmente estranho, né? Mas é o posicionamento dele. Ele está colocando democraticamente, está vindo aos debates, não manifestou ainda esse interesse. Mas esse foi o lugar comum dos candidatos aqui. Por 2 vezes nos venceram, nós pregando as eleições diretas para todos os cargos. Eles são todos testemunho disso. Nós já concorremos 2 vezes a esse cargo, pregando as mesmas propostas de 2004. Aí você diz, não evoluiu, não, porque eles também mantiveram essa. Eles nunca fizeram democracia dentro da escola, professor Luciano. Mas ainda, olha, a questão do clube de ligas que foi falado aqui. O clube de ligas foi fechado. Tinha lá no Teresina Central. Tinha, foi fechado por essa gestão. Jovem embaixador. Professora Lina, professora de inglês. Trabalhou sozinha um aluno que foi selecionado, gente. Está para os Estados Unidos. E ela saiu atrás de verbas para apoiar o voto e não conseguiu. Enfim, não conseguiu na Secretaria de Educação do Estado. Após a réplica e a tréplica, 1 minuto de direito de resposta para o professor Darley. Posso continuar, né? Bem, eu falei no caso de uma aluna do IFE, do Teresina Central. Ela é uma aluna de física. O nome dela é Sânia Thalita de Souza Moreira. Ela teve um trabalho chamado Nuevos Métodos de Construção de Quadrados Telemáticos e suas aplicações ao ensino da matemática computacional e mecânica clássica. Para ser apresentado num Congresso Mundial em Varadero, Cuba. Pois bem, nós fizemos absolutamente tudo o que poderíamos ter feito. Encaminhamos pedidos à reitoria, às pró-reitorias, a tudo. Não deixaram nós a bolsa aí. Professor Vasconcelos, Ayrton Vasconcelos. Ayrton Vasconcelos. Obrigado. Então, assim, gente, olha, está aí. O caso do professor Luciano também, com esta aluna, eu vi a apresentação na Semana de Física e Matemática do trabalho deles. E veja, a própria
semana de Física e Matemática funcionou porque os alunos saíram arrecadando dinheiro dos professores. No entanto, gente, foi falado aqui 28 milhões e retornou. E aqui está um documento que foi a reitoria que mandou para mim, não sei porquê, mas mandou. Os 5 milhões que retornaram do Teresina Central. Ora, gente, como é que não dá para se criticar uma situação dessa? Por isso que nós queremos a transparência na nossa proposta. Não existe transparência. E que bom que os candidatos agora estão dizendo que vão fazer isso também. Mas eles derrotaram já por 2 vezes esse projeto de trabalho que nós temos. Eu não acredito neles. Agora será concedido 1 minuto de direito de resposta para o professor Darley. Bom, esse debate está ativo, porque candidato pergunta para ele mesmo e 12 candidatos respondem por mim. Então, já que foi questionado sobre a gestão, como é que a gente vai ver, uma coisa eu digo para vocês, gente. Floriano é o modelo para que a gente possa levar essa gestão. Não é que é modelo ainda, mas evoluímos muito. A gestão do campus de Paulistana, gente, vai ser ocupada pelos docentes e técnicos do campus de Paulistana. Chefia de departamento, as coordenações, quem vai fazer a administração do campus são os servidores e alunos de Paulistana, feito por consulta, por eleição, que quer que seja, mas a gestão vai ser daqui. Professor técnico que tem as condições para ser diretor-geral, diretor de ensino, coordenadores e juntos, na reitoria, com experiência de campus, né, aprendendo, errando, vamos fazer. Agora, professor Alciano, o tempo é todo seu. Então, veja bem. O professor Paulo Henrique chega aqui dizendo ciência sem fronteira, papapá, papapá. O aluno vai, não estou condenando o programa da presidente da República, não. Agora, veja bem, a aluna, ciência sem fronteira tem dinheiro para tudo, tá? Você está dizendo aí, o Cefet vai ajeitar tudo para o aluno que vai aprender alguma coisa lá fora. Agora, um aluno que já aprendeu aqui e que vai ensinar o povo de fora, vejam bem, esse não tem direito a nada. Então foi isso que aconteceu. Agora não para por aí não. A aluna enviou pedido para o Ministério da Educação, para o Aloysio Mercadante. E sabe qual foi a resposta? Dizendo que só não vai mandar o e-mail porque a comunicação do reitor para o Ministério não foi em tempo hábil. Ou seja, além de dizer não vai, amarrar. Aí vem falar em ciência sem fronteira como se fosse uma vantagem da nossa instituição. Não é verdade, é uma vantagem do programa de governo federal. Eu acho que está na hora de a gente parar de ficar trazendo esse tipo de glória para nós mesmos. Teríamos tido glória se tivéssemos feito, dado a resposta à moça em tempo rápido. Agora eu pergunto para mim, né? Eu pergunto para mim mesmo, eu posso continuar? Continuo. Eu não vou, para não perguntar para mim mesmo e atender ao nobilíssimo colega, eu vou fazer alguns comentários, algumas leituras. Um reitor que não nomeia e se dá posse aos que ela própria escolhe através do voto. E também pratique os demais atos visando assegurar os direitos do cidadão esculpidos na Carta da República. Bem, dito isto, o que é que eu tenho a dizer? O que eu tenho a dizer é o seguinte:
é que de Parnaíba a Paulistana, que é o berço do Piauí, esta foi a vontade que eu, não sei os outros, mas eu vi no rosto cada um dos membros de nossa comunidade. Os debates estão dizendo, não sei o que é que as outras tramóias dizem. Não sei o que é que as tramóias dizem. Mas os debates estão dizendo que esta vontade será cumprida. Terminou a sua fala, professor Lacan? Concederei 1 minuto de resposta ao professor Paulo Henrique. Eu aprendi com meu pai desde criança de que se eu não sei, eu fico calado para não falar besteira. Eu aprendi isso aqui. Quando eu me reportei à questão do Ciências Sem Fronteira, foi em resposta a uma pergunta do colega. E pelo que eu ouvi dos comentários até agora, o caso não se aplica ao programa Ciências Sem Fronteira. Porque o programa é um programa do governo federal, é um programa que visa fazer com que haja intercâmbio não só de uma visita, mas de complementação da formação, que o aluno possa participar em instituições de equivalência aqui, que você, ao invés de estar cursando o segundo módulo do curso de mineração de Paulistana, você possa estar cursando o equivalente na Espanha, por exemplo. Então é assim que funciona. Não é uma visita para a apresentação de um trabalho. O professor Laciel também pediu 1 minuto de direito de resposta. Nobilíssimo colega, não é Vossa Senhoria que vai me dar uma aula sobre este programa Ciências Sem Fronteira. Eu sei perfeitamente o que significa o programa Ciências Sem Fronteira. O que eu quis dizer foi o seguinte, é que existem coisas que a nossa própria instituição pode fazer e não está fazendo. Se Vossa Senhoria tivesse dito, olha, não houve nenhum pedido de aluno que não tivesse sido satisfeito por nossa administração, eu estaria aplaudindo Vossa Senhoria. Agora, Vossa Senhoria, vem dizer que Vossa Senhoria fez vantagem porque existe o programa Sem Fronteira, santa paciência. Não quero mais perturbar, não vou me levantar, porque o Ciências Sem Fronteira não é minha gestão, não fez parte da minha gestão. Não tem nada a ver comigo, não. Não tem nada a ver comigo, Ciências Sem Fronteira. Pedimos aos candidatos que tenham respeito com essa plateia, essa comunidade, que precisa ouvir propostas. Muitos aqui estavam numa aula de recuperação que foi cancelada para ouvir as propostas daqueles que por 4 anos vão gerir a nossa escola. Então, a gente pede colaboração, por favor. Da próxima vez, a comissão decidir e a gente vai interromper e não vai mais passar a palavra a essas pessoas. Com isso, nós encerramos o primeiro bloco, certo? Das entrevistas, com 2 minutos para os candidatos e os assessores conversarem entre os candidatos. E aí, pode continuar? Certo? Então vamos para o segundo bloco. No segundo bloco, ele acontece assim, segundo a nossa edital. Perguntas da plateia, onde será sorteada uma pergunta por candidato, por segmento, totalizando 3 perguntas por candidato, tendo cada pergunta o tempo de 2 minutos para ser respondida, e a ordem dos candidatos será definida por sorteio.
E antes de começar o debate, a comissão se reuniu com os candidatos e decidimos que cada candidato vai responder uma pergunta por segmento. Então, candidato 1 responde segmento aluno, candidato 2 também aluno, candidato 3 aluno, aí depois volta tudo novamente. Tudo isso acontecendo por meio de sorteio. Ok? Primeiro segmento que nós vamos, segmento alunos. Então, vamos sortear o primeiro candidato que vai responder pergunta. Candidato Ayrton Vasconcelos. A pergunta é a seguinte: sobre os laboratórios de informática, o que será feito para que nosso ensino possa melhorar? Muito bem. Olha só. O que está se passando aqui? A devolução de verbas, né, para o Instituto. Nós temos que equipar todos os laboratórios com o que houver de mais moderno. Temos que colocar esses laboratórios para funcionarem. Mas eles praticamente não existem. Isso é um problema de gestão. Olha, o modelo de gestão atual, como é que ele funciona? Ele é verticalizado, gente. Ele é uma pirâmide de base muito larga, e aí vai afinando e chega o topo. Esse topo está o reitor. E o reitor, do jeito que está aí, do modelo que está aí, ele se sente com todos os poderes para tomar as decisões. E ele é quem decide o que deve vir para a Paulistana, por exemplo. Não é desta forma. Primeiro nós temos que fazer a consulta a esta comunidade. Isso chama-se gestão participativa. Nós temos que desverticalizar e tornar horizontal a gestão. Esta é a nossa proposta, para que nós possamos debater, né, as dificuldades da escola, do Instituto Federal, elegermos as prioridades e tomarmos as decisões respeitando a autonomia dos campi. Temos que mudar o modelo de gestão. Vamos ao sorteio do segundo candidato. Professor Darley Santiago. O campus de Paulistano ainda precisa de várias mudanças e de um reitor que se comprometa em concluir as obras paradas. Se você for o reitor, você se comprometerá? Sim. Se existe obra em andamento, ela existe um contrato e ela tem que ser finalizada. E até porque, se está em obra, tem andamento, já existe um empenho, o recurso está garantido, tem que ser executado, finalizado, feito o pagamento, até porque o empenho já havia sido feito e vai ser feito. Eu vou só garantir, eu vou prometer aqui uma coisa, que essa eu posso assumir. O laboratório de informática do campus aqui em Paulistano, nós vamos comprar, porque 30 e 60 computadores, que está em torno de R$90 mil, gente, é muito pouco. Nós vamos comprar, até com o orçamento da reitoria a gente compra. Esse é um compromisso que eu posso assumir com vocês, como eu não fiz com outros campos. Mas isso aqui eu lembro que vieram computadores usados lá do campus de Floriano para atender o campus de Paulistano. Então é até uma forma de dizer que o campus de Paulistano, gente, merece desse recurso, que é um laboratório de informática. Isso aqui não é para fazer nenhuma média, não é, porque o campus de Paulistano já devia ter comprado esses computadores lá atrás, porque nós implantamos 3 laboratórios de informática no campus Floriano com equipamentos novos de última geração. E o computador não é tão caro. R$ 1.500 hoje você compra um computador para atender o nosso alunado.
E as obras que estão em andamento vamos concluir, inclusive com as melhorias de outras obras. E novos projetos, inclusive para a biblioteca, para o refeitório, Casa da Leitura, são espaços que essa comunidade precisa. As coisas boas que fizemos no Campos Floriano será feita aqui. As boas de Teresina, que eu também ministro aula lá e sei, vai ser trazidas para aqui. E as coisas boas, projetos bons de Paulistano será levado para outros campos. É assim que nós vamos fazer uma administração, uma gestão onde os institutos eles têm essa capacidade de levar seus projetos para outros campos. É a visão institucional que queremos dar ao Instituto Federal do Piauí. Lembrando aos candidatos que depois, se quiserem checar as perguntas, eles vão estar aqui, viu? Ok? Vamos ao sorteio do terceiro candidato. Candidato número 6, professor Brandinho. Quais são suas propostas para a melhoria da infraestrutura do IFP Campus Paulistano? Eu já estive conversando com os alunos, já falei aqui, tá? E está aqui. Compromisso. A nossa plataforma de trabalho está assinada. Eu deixei até com uma aluna que ela perguntou para mim: professor, se o senhor não fizer, qual vai ser o dispositivo legal que eu tenho? Está aqui. Está assinado. Tá? De todos os candidatos, a plataforma toda completa está aqui assinada. Então você pode me acionar judicialmente, tranquilamente. E assumirei, é um compromisso que eu assumo com vocês. No caso do Campo Paulistano, já falei, nós temos como resolver esse problema de infraestrutura de maneira imediata. O professor Carley acabou de falar a questão dos computadores, a verba da reitoria, que hoje é maior do que a verba, tá certo, do próprio campus. Tá? A verba da reitoria é um pouco mais de 5 milhões de reais e o campus de Paulistano é 1.800.000. Para quê? Então, meus alunos, colegas professores e administrativos, tem sim como resolver o problema de infraestrutura? Tem. Não no primeiro ano, mas ao longo da gestão, porque aqui está instalado o caos. Dá para resolver a questão de infraestrutura laboratorial, pessoal, tanto docente como administrativo. E também a questão da capacitação. Está previsto isso na nossa proposta. Agora vamos ao sorteio do quarto candidato. Professor Luciano Barbosa. O que está ao seu alcance em relação à greve para que não prejudique os alunos? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Olha, infelizmente, os alunos estão prejudicados. Foram prejudicados. Ocorreu uma descontinuidade. Então, o que se pode fazer agora é cumprir o cronograma, né? Trabalhar. Quero aproveitar o resto do meu tempo para dizer o seguinte: tem candidato que vem aqui no interior dizer: eu fiz isso, fiz aquilo outro. Tudo programa de governo. Tudo programa de governo. Ficar usando ciência sem fronteira como propaganda política, olha, é ridículo. Deve dizer o que fez, fora as coisas que o governo usualmente faz. Eu faço o seguinte: eu declino do meu tempo. Vamos ao sorteio do quinto candidato. Professor Francisco Reis.
Só um minuto que a letra está meio complicada aqui. Espera. Quais são as suas propostas de convênio com grandes empresas para as disciplinas técnicas? Nossas propostas de convênio com grandes empresas é ampliar, né, convênios com as empresas existentes no país, não necessariamente no Piauí. A gente tem um setor de relações empresariais e tem o setor de o CIE, por exemplo, que é tratado também voltado para relacionamento com as empresas. O reitor pode solicitar visita ou convidar as empresas para vir para dentro da instituição e daí estabelecer convênios para estágios. Essas empresas precisam de mão de obra e elas, no estágio, é uma forma de preparar previamente essa mão de obra para atuar dentro da empresa. Então, a gente vai procurar, sim, interagir com as grandes empresas para atender as nossas necessidades, para capacitar, ajudar na formação dos nossos alunos e futuramente tornar-se profissional atuando nestas empresas. Eu queria aproveitar o tempo aqui para comentar. Eu não quero um modelo de Floriano para o Instituto e para o campus de Paulistana. Computadores velhos vindo de Floriano, provavelmente seriam os de Paulistana, que foram novos para Floriano e vieram velhos de Floriano para cá. E essa prática aconteceu muito nesse instituto. Chegam os novos. Direito de resposta ao professor da lei, 1 minuto. Antes, professor da lei, candidato, por favor, a gente quer ouvir propostas, não acusações. Aqui não é um debate. Aqui não é um debate, como acontece por aí fora, de prefeito, de governador, de presidente. Vocês estão, olha, são alunos, vocês são exemplo para eles. Hoje eles são alunos, amanhã eles podem ser um candidato a reitor. Por favor, pedimos que respeite a comunidade de Paulistana, queremos proposta. Professor da lei, 1 minuto. Gente, eu confesso que eu fiquei muito ofendido com esse gesto do professor Reis. Nós tínhamos computadores velhos lá e eu perguntei muitas vezes ao diretor: você quer realmente esse computador para lá? Dali, eu quero qualquer coisa, eu quero levar isso para os alunos. Reis, foi uma solicitação da diretoria daqui na época, a diretoria antiga, tá? A gestão anterior que solicitou esse equipamento. Eu não queria mandar, mas foi uma solicitação, eu não queria mandar. Agora, dizer que Floriano recebeu equipamentos novos de Paulistana, gente, isso é uma mentira, isso é uma verdade. Eu fiquei muito ofendido com esse vídeo. Nós vamos agora à próxima pergunta, porque senão vai ficar um ping-pong e aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Agora é o professor Paulo Henrique. Um dos candidatos afirmou hoje pela manhã que, se eleito, a gestão atual permaneceria. Mas o relacionamento da gestão atual do campus paulistano não anda bem.
O que fará o candidato para melhorar essa situação? Essa pergunta está aqui, não fui eu que inventei, não foi ninguém na comissão. Se alguém quiser conferir, estão aqui. Bom, isso aí para mim está bem claro, vou responder de forma objetiva. Só para deixar bem claro, sem voltar, peço desculpas, só para deixar nenhuma dúvida sobre a questão do Ciência Sem Fronteira. Só isso, por favor. Certo? É que nós, os institutos, somos agentes públicos, operadores dos programas do governo nesse aspecto. Dentro do instituto existe uma instância que é responsável, que não é da minha competência. Então, em nenhum momento eu fui responsável pela execução e a operacionalização do Ciência Sem Fronteira. Respondi o questionamento do colega pelo conhecimento que eu tenho do programa. Então, que fique claro que, em nenhum momento, enquanto agente público, operador das políticas públicas, o professor Paulo Henrique, no exercício de qualquer cargo, foi responsável por esse programa. Com relação à pergunta que foi feita a mim, eu quero deixar taxativamente aqui. Nossa proposta, que está aí colocada como compromisso, está nominada eleições diretas já para a direção-geral do SCAMP, Angical, Corrente, Piripiri, Paulistana, São Raimundo Nonato e Uruçuí. Então, sendo nós eleito reitor no dia 5 de fevereiro, nosso compromisso é abrir imediatamente um processo de consulta à comunidade para a indicação da gestão local. Esse é o nosso compromisso, assumido aqui perante vocês e colocado na nossa proposta, porque essa é a nossa prática. Defendemos a legitimidade da gestão pelos seus pares, e assim faremos com todos os outros campos que não foi contemplado agora, porque é só uma decisão política da gestão, e essa decisão nós assumimos aqui de público com vocês. Agora, vamos às respostas do segmento técnico em educação. Primeiro, vamos fazer o sorteio do primeiro candidato. Candidato Paulo Henrique. Qual deve ser a postura ou perfil de um reitor do IFE? Você acha que tem essa postura? Bom, a gestão, seja ela qual for, ela precisa de alguns atributos: conhecimentos técnicos, capacidade, atitudes. São atributos que eu acredito que todos os candidatos aqui têm. Então, por que eu sou candidato? Porque, além disso, eu tenho um atributo que eu conheço. É a vontade de trabalhar, é o desejo de fazer, é a experiência administrativa que eu tenho. É minha vivência, é minha história, é o compromisso que eu tenho com essa instituição, porque fui aluno dessa instituição também. Então, como professor, como ocupante de cargos que tive, sempre procurei me empenhar, desenvolver aquilo que era possível fazer para o engrandecimento dessa instituição. Pela experiência que eu vivenciei, o conhecimento da gestão, hoje eu posso dizer, tenho esse conhecimento. Tenho habilidades? Tenho, porque tenho uma pessoa que veio dos movimentos populares, sou uma pessoa que vem dos movimentos sindicais, então eu tenho capacidade de dialogar, eu tenho capacidade de conversar com os segmentos, alunos, professores, técnicos administrativos, e principalmente tenho a humildade de reconhecer que não sou dono da verdade, que posso sim ser candidato por esses atributos, e quero principalmente ajudar a construir um Instituto Federal de Educação Cívica de excelência, porque nós temos potencial para isso, do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de pessoal e principalmente do ponto de vista da vontade da comunidade, dos alunos. É nesse foco que eu tenho pautado a minha vida, que eu tenho pautado essa carreira, porque eu acredito que nós, fazendo essa mobilização, envolvendo de forma democrática e participativa, chegaremos lá.
Agora vamos ao sorteio do segundo candidato. Professor Brandim. Ganhando esta eleição, qual a sua primeira ação em prol do campus paulistano? Olha, o campo paulistano ele tem que ter tantas ações que é extremamente difícil de dizer assim qual a prioridade agora. Tá? Porque nós estamos precisando de alunos, de professores, de administrativo, de equipamento. Então, nós não podemos ter uma visão pontual. Nós temos que ter uma visão bem geral do campus paulistano. Então, nossa ação vai ser buscar de imediato questão de infraestrutura, capacitação de docentes, colocar o ônibus para atender os alunos, porque esse deslocamento do ônibus sem ônibus, a distância é triste, é medonha. Nós temos que ver a implementação do refeitório. Então, são ações emergenciais que têm que ser tomadas. Tá? Então, basicamente, é isso o nosso compromisso. Nós temos que ver também a questão dos convênios. Temos um custo de mineração aqui, tá? E temos a Vale bem do lado. Por que não voltar os convênios com a Vale, com a Eletrobras, tá? Com a Iamar? Perdemos um laboratório, uma oficina completa lá em Teresina, com todas as máquinas. Tá? Então, temos várias ações para fazer um ensino de qualidade. Dá para fazer. Bom, eu só queria fazer uma pequena me reportar com respeito ao Ciência Sem Fronteira também. O Ciência Sem Fronteira, ele foi implementado no Instituto Federal do Piauí, principalmente por causa do mestrado, tá? Que é um dos pré-requisitos fundamentais. Apesar de ser uma ação do governo, mas sem o mestrado, não adianta. Então, nós temos o mestrado, temos o Ciência Sem Fronteira, que é uma ação, tá, do governo federal. Agora, vamos ao sorteio do terceiro candidato. Professor Reis, 2 minutos para responder a pergunta do segmento técnico-administrativo. Visando a qualificação de servidores técnico-administrativos, qual seria a possibilidade de firmar convênios com outras instituições de ensino para trazer o mestrado técnico para o Instituto? O senhor tem 2 minutos. Mestrado tecnológico, no caso. É isso? Há possibilidade, sim. Há viabilidade. Quando a gente voltou de São Carlos, com o título de doutor, a gente já teve essa preocupação. Nós que voltamos de São Carlos, a gente procurou qualificar nossos colegas, eu já andei comentando nas salas de aula. Da seguinte forma, buscamos convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e formamos uma turma de professores, de técnicos, de alunos e ainda de instituições parceiras. Então, atendemos todos os segmentos. E é possível sim a gente trabalhar essa questão na qualificação do técnico administrativo, porque o técnico administrativo ele não deve ficar lá, passar 35 anos naquela cadeira fazendo a mesma coisa sem ter nenhuma atualização. Ele deve produzir conhecimento e para ele produzir conhecimento ele deve se qualificar e não apenas aplicar conhecimento. Com a pesquisa, gera-se conhecimento, produz-se conhecimento. E com isso, tem muito a contribuir, inclusive com métodos para facilitar o seu trabalho. Ele pode criar, desenvolver metodologias para facilitar o seu trabalho e de seus colegas. Então, é fundamental a qualificação dos servidores e a gente vai atacar esse ponto. Agora, aproveito para falar para o apresentador que respeite também a gente, porque nós não estamos atacando ninguém, nós estamos perguntando e qualquer um de nós estamos capazes de defender os nossos questionamentos.
Se eu toquei no assunto. Agora vamos ao sorteio do quarto candidato. Professor Darley Santiago. Na atual gestão, conversar com o reitor era algo quase impossível. E se fosse para falar com ele a respeito de remoção ou redistribuição, você tinha que implorar alguém que tivesse acesso a ele para conseguir entrar na sala da reitoria, e nem sempre ele te atendia. Na próxima gestão, teremos acesso ao reitor para conversar sobre qualquer assunto, aí, entre parênteses, remoção, redistribuição, projetos, perseguição, entre outros. Deixa eu falar. Em relação a remoções, eu quero tratar o mínimo, porque quem vai tratar das remoções são os editais. Agora, tratar de projetos, de desenvolvimento para a instituição, reuniões, eu vou estar sempre aberto, não só para visitar os campos, não preciso vir de comitiva, né? Se tiver um problema relacionado ao ensino, vamos vir com o pró-reitor de ensino, pró-reitora de ensino, quem for. Se for ligado à administração, 1, 2, 3 pessoas ligadas à administração. Porque é isso, gente, que faz o cotidiano da escola. Tá? O reitor está tratando hoje diariamente, manhã, tarde e noite, de remoção, redistribuição. É por isso que as coisas não acontecem, as ações não acontecem, e você está mais atendendo pedido hoje dos colegas, e principalmente de fora, e está prejudicando a administração do Instituto. Então, como eu sempre falo, como eu sou menos político e mais técnico, nós vamos tratar de enfrentar os problemas da instituição, gente, sentando e conversando, como nós sempre fizemos lá no Campus Floriano. Se o problema está naquele setor, conversamos com o setor, definimos e planejamos e fazemos as coisas acontecer. E é dessa forma que a gente vai fazer em todos os campos. Porque se não for assim, o Instituto ele vai continuar com os mesmos problemas e cada dia aumentando. Porque são 11 campos. E tem muitos problemas que não são enfrentados. Daqui a pouco faz 3 campos, mais 3 e por aí vai. Então, além de parar essa expansão que está aí, nós vamos ter que estruturar nossos campos. E temos que conversar muito, inclusive fazendo um diagnóstico de todas as necessidades de cada campus. E só tem uma forma, é enfrentá-los. Todos os problemas, enfrentá-los e ver qual é a melhor alternativa para que a gente resolva nossos problemas. Então, é dessa forma que trabalhamos, né, junto com a nossa equipe ali, e tivemos muito êxito nas nossas ações por causa desse trabalho feito em equipe. Agora, sorteio do quinto candidato.